Na ceia passada, eu fiz aqui, coloquei o desafio para os irmãos, e até os irmãos marcaram seus nomes aqui, naquele desafio, de nós, pelo menos, fazermos o básico que se é esperado de um cristão verdadeiro. Nós falamos aqui de nós intensificarmos leitura e meditação e prática da Bíblia, ou seja, a palavra, oração constante, todo dia, e jejum, frequentemente. Esse desafio foi, inclusive, principalmente que o jejum, que não é muito falado nas igrejas hoje, ou é muito praticado, para que nós estabeleçamos, cada um dentro dos seus parâmetros, estabelecer uma prática frequente do jejum, semanal, ou cada 2 semanas, ou uma vez no mês, aquele dia específico do jejum, ou vez que você jejum inteiro, ou até na hora do dia, ou vai tirar 1, 2, quantas refeições você faz por dia, mas jejuar. E hoje eu gostaria de pregar um texto que Jesus nos ensina o comportamento de como deve ser a nossa busca. E o texto que eu quero ler com os irmãos é Mateus capítulo 6. O título é Segredo e Comunhão. Algumas traduções, em vez de segredo, falam secreto. Não tem problema, segredo, secreto. Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, famoso, mais profundo, mais completo, o mais resumido, mas ao mesmo tempo o mais completo sermão de todos os tempos, está registrado na Bíblia, e quem pronunciou ele foi o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Aliás, ontem, um dos canais lá da Claro, ela estava passando a Paixão de Cristo. Eu acabei assistindo. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1, Jesus fala assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, vou começar com a esmola, mas ele fala de oração e jejum também, mas eu vou só ler até o 6. Não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão direita o que faz a esquerda. Aliás, a esquerda é o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto ou em segredo, te recompensará. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aleluia. E mais depois ele vai falar aqui sobre a oração, o Pai Nosso e tudo mais. E ele fala também sobre o jejum.
lá no 16: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecerem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Esmola, oração, jejum. Jesus fala: não toques trombeta. Se a gente fosse trazer para os nossos dias, que trombeta a gente poderia substituir? A gente poderia colocar no lugar algo conforme os nossos dias? Redes sociais? Instagram, Face, ou vídeos lá. E mostrar: olha, vocês estão vendo como é que eu sou? Vocês estão vendo como é que eu oro? Eu não posso colocar uma oração no Insta, nas redes sociais? Pode. Mas cuidado, para não ter este objetivo de parecer, de se mostrar às pessoas, para que as pessoas te admirem, para que as pessoas digam assim: nossa, como ele é espiritual, como ela é espiritual. Mas eu posso pôr uma oração lá, orando, abençoando os outros? Pode? Por que não? Deve. Um vídeo. Mas a grande questão aqui, do segredo, quando você ora em segredo, sem ninguém ver, sem precisar se mostrar para ninguém, é porque você quer realmente a comunhão com Deus. O segredo do segredo, ou do secreto, ou de você orar em particular, sem ninguém ver, buscar, é comunhão. Porque ali você vai, não adianta você sozinho ser quem você não é. Você tem que ser quem você é e falar com Deus como você é. A aprovação não deve ser das pessoas, mas deve ser de Deus. Nós precisamos ter o nosso momento de segredo e comunhão com o Pai. Aquele momento onde vamos nos colocar com um coração humilde e sincero. Humilde e sincero diante de Deus. E buscá-lo com sinceridade. Falar com Ele, crendo. Jesus fala: fecha a porta. Seu quarto. Lá na minha casa não tem privacidade. Então vai no meio da rua, no lugar, fique lá sozinho. E fale com Deus. Em algum lugar onde você possa sinceramente buscar a Deus. Nesse desafio que nós colocamos, os irmãos escreveram, assinaram aqui, de fazermos esta busca, palavra, oração, jejum, ela inclui este momento. Aliás, o segredo
ir sozinho para falar com Deus é um desejo intenso de falar com Ele, de ter comunhão com Ele. Quando você está em segredo, falando com Deus, você se alegra nele. E mais, se você fizer de coração, você vai sentir a presença dele. E aliás, a presença de Deus é o que diferencia tudo, em todos os lugares, na igreja, na sua vida, no seu lar. É aquilo que diferencia. A confiança em Deus, de ir em segredo e falar com Ele e crer que Ele está ouvindo. Jesus fala: faça desta forma. É desta forma que é o correto. É desta forma que você cultiva comunhão. É no secreto, lá sozinho com Deus, é que você cultiva a sua comunhão com Ele. Que você se fortalece individualmente. Nós precisamos desta busca individual. Ah, pastor, mas não é só na igreja? A igreja só vai confirmar e reafirmar e selar ou autenticar a tua busca. Porque aí você vai estar expressando ao outro, ao próximo, aquilo que você teve de comunhão com Deus. Você teve essa comunhão com Deus. Necessariamente, quando nós nos expressamos aos outros, parece que aumenta. Parece não, né? Por quê? Aquela felicidade de ter aquela comunhão com Deus individualmente, você fica cheio. E quando você se expressa para o outro e transmite para o outro, aquilo ao mesmo tempo é um ato de amor, mas também Deus se faz mais presente ainda. Por isso que nós precisamos uns dos outros também, mas não podemos negligenciar isto que Jesus está ensinando. Aqueles momentos, Jesus deixou a sua igreja: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mas Jesus também não diz para não negligenciarmos aquele momento com Deus, sozinho, sem querer plateia, sem se mostrar, sem rede social. Isso significa também que você ama a Deus. Portanto, o segredo, o secreto, é também amar. Até, por exemplo, falando de oração, mas ele fala de um ato de bondade, de justiça, esmola. Até isso, os nossos atos de justiça, esmolas ou fazer bem para outras pessoas, faça o bem, que a sua direita não saiba o que fez a esquerda, ou a sua esquerda não sabe o que fez a direita. Jesus dizendo, ou seja, não precisa ficar mostrando para ninguém não, porque Ele veio, e Ele recompensa. Aleluia. Então, boas ações, atos de conformidade com o padrão divino, além da oração e do jejum, faça-o para Ele. Lá em Colossenses, Paulo repete 2 vezes: tudo que você fizer, faça-o de coração, como para o Senhor
Se Deus quiser que alguém veja, Ele vai fazer. É Ele quem reconhece, é Ele quem exalta, é Ele quem está recompensando. Mas tem uma coisa: faça, busque, não negligencie isso, não negligencie sua vida individual com Deus, e não negligencie a sua expressão de Deus para com outras pessoas, na igreja. Aliás, a igreja, eu sempre falo, irmãos, qual é o único lugar onde você pode ser, às vezes se você até está um pouquinho ruim, você vê, cumprimenta os irmãos, o único lugar onde você vai ouvir falar de Jesus é a igreja. Ah, mas na minha família a gente faz culto, claro, glória a Deus. Mas a família você não vai ouvir só falar. Vai ter que discutir problemas, vai ter que discutir finanças, não é? A educação dos filhos, uma questão, normal. Lá no trabalho, você vai discutir sobre o trabalho. Você vai poder deve fazer tudo como se fosse para Deus. Mas onde você vai ouvir falar de Jesus Cristo, da instrução de Jesus Cristo, dos ensinos de Jesus Cristo? Na igreja. E onde você vai buscar forças individuais para ter uma comunhão pessoal com Cristo? Fechando a porta do seu pai. Então a nossa vida espiritual começa no individual. Ah, mas tem a nossa vida 2 ou 3? Sim, Jesus deixou. Mas precisamos do segredo de comunhão, do secreto. Então, meus irmãos, Deus recompensa quem não busca glória para si, porque toda a honra, toda a glória pertencem a Deus. E o que você tem feito? Eu tive uma experiência uma vez em casa. E eu achei muito interessante. Eu era solteiro ainda, mas nem casado. Tinha pouco tempo de cristão. E eu tinha comprado um equipamento de som novo. E os discos eram os LPs, né? Aquele bolachão ainda. E eu tinha comprado lá algumas músicas e coloquei lá. Minha mãe, solteira ainda. Fechei a porta do quarto e fiquei ali sozinho. E de repente, depois as músicas, você coloca as músicas que você gosta, e eu comecei a louvar junto, sozinho ali. Quando daqui a pouco, meus irmãos, me parece que a presença de Deus veio tão forte que eu fiquei meio assim, eu precisei sentar e deitar na cama. Eu não aguentava ficar em pé. Aí eu fiquei mais ainda, aí comecei a glorificar, a cantar ainda mais forte ainda. Acho que até atrapalhei lá. Casa da minha mãe lá, minha mãe. E aquela experiência para mim foi muito marcante. Por quê? Eu estava sozinho. E eu lembro daí, quando eu ia para a igreja, parecia que era mais fácil durante o louvor se ligar a Deus, colocar o coração naquilo. E era assim mesmo. Então Deus recompensa um coração sincero. Isso vai mostrar a sua intimidade e comunhão com Ele. Como é que tem sido esse desafio que nós colocamos no mês passado? Palavra, oração, jejum. Você tem realizado neste mês? Olha, por que nós estamos nesse desafio? Para a nossa vida, primeiro reavivar a
nossa vida espiritual. Amém? Para nós. Porque quando nós nos reavivarmos, eu chegar perto da Isa, perto da Ana, perto do Claudinho, nós vamos nos influenciar uns aos outros. Mas tem que ser feito. Não adianta só o Adilson fazer. Só o Adilson está orando, jejuando e buscando. O resto ninguém está fazendo. Para ele, Deus está respondendo. Mas o objetivo é que ele faça para que ele influencie o Tarcísio, influencie a mim, influencie, para que nós possamos fazer também, e assim o Espírito Santo começa a abençoar de tal forma que o fogo começa a arder mais alto, mais alto e mais alto, o fogo do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, Deus quer isso de nós. Veja, Deus não está interessado tanto no seu sucesso nas redes sociais. Isso para Deus não nada. Sucesso para com os outros. Pastor, eu não posso ter rede. Tenha rede social, pode ter, mas não faça disso algo para glória a si mesmo. Sua vida com Deus é mais valiosa do que o sucesso, por exemplo, numa rede social. O que Deus quer mesmo é o sucesso de melhoria da nossa vida espiritual e do nosso caráter. Vida espiritual e caráter. O caráter, ele é uma coisa que só o Espírito Santo pode mudar. Uma fala chassi, né? Aquela pessoa, o chassi daquela pessoa lá, não muda não. Quem já viu essa expressão aí? Quem já viu essa expressão? O chassi da pessoa. Cuidado! Mas o Espírito Santo pode convencê-la para que ela mude. Por exemplo, quantos pecados você já deixou de cometer frequentemente desde que se converteu? Se você já há muitos anos, muitos pecados. Mas tem algum ainda que você precisa e de vez em quando você comete? Tem. E você precisa, é que eu ainda não consegui controlar o meu nervosismo. Busque em Deus, busque no segredo, comunhão comigo. E o sucesso, Ele vai fazer brotar na sua vida. Aleluia! O sucesso dele é o sucesso que vai nos convencer a Ele. Então nós vamos ter que nos colocar na brecha, no secreto, na busca. Palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação. Uma vez teve uma época que na outra igreja, que basicamente a gente estava tendo assim umas pregações que não eram tanto pregação da palavra de Deus, era uma pregação coach, uma pregação de ânimo, assim, mas às vezes faltava aquela meditação na palavra. Isso há mais de 10 anos atrás. E eu lembro que eu e a Daniela, eu fui fazer um curso de aconselhamento bíblico. Paguei o curso, ela foi junto comigo. Logo que a gente comprou o carro. Olha, lá em Deus de Lindóia. Irmãos, e fazendo aquele curso, a gente se encheu só, foram vários dias, só deles ficarem falando constantemente as coisas baseadas na palavra. Só de palavra, aquilo, a gente fala, puxa vida, mas por que mais não baseia só, né, tanto na palavra? Por isso que quando eu gosto de pregar na palavra, é o texto. Não
pegar um tema e depois ficar fazendo uma autoajuda aí. Não, a própria palavra é a autoajuda, aleluia. Quando nós damos ênfase à palavra de Deus para a nossa vida, as outras coisas vêm. A prática da palavra de Deus faz com que as outras coisas venham. Agora, se você começar a falar, não, vamos valorizar mais os relacionamentos, vamos valorizar mais, né, a gente estar junto, estar junto é bom, mas a ênfase de quando nós estamos juntos tem que ser a palavra de Cristo, a palavra de Deus, porque é pela palavra de Deus que ela nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ela nos convence na mudança. O Espírito Santo vem e nos convence em aperfeiçoar o nosso caráter. Aleluia! Concorda comigo? Dando glória a Deus. Então, meus irmãos, primeiro Deus, lá depois, mais para frente desse texto que eu li, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ele fala, comer, vestir, serão acrescentadas, e os relacionamentos serão fortalecidos. Se você der ênfase à palavra, até os relacionamentos, sejam eles de quais forem, onde você for, até no trabalho, serão fortalecidos, porque a ênfase que você está dando é Deus. Agora, se você der ênfase a qualquer outra coisa, relacionamentos, não, eu ênfase no meu relacionamento ali, e esquecer da palavra, o próprio relacionamento enfraquece. Então, primeiro Deus, não se esqueça nunca, né? Já estamos falando isso já há um mês, e vamos continuar falando, e incentivando os irmãos, o secreto com Deus, para você ter comunhão. Primeiro isso, depois, sua vida vai ser reavivada, com oração, jejum, você vai ter um reavivamento lá dentro, e que nós precisamos sim, sempre, estar vivos, reavivados, em Cristo, no Espírito Santo. Nada, absolutamente nada, deve se sobressair a você glorificar o nome do Senhor, ao seu amor dispensado a Ele. Porque quais são os mandamentos? Em primeiro lugar, os dois resumidos: amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amar ao próximo como você se ama, como a ti mesmo. Do jeito que você se ama, ame o próximo. Mas em primeiro lugar, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ou seja, entrega, um amor de entrega, confiança total, é nele, como nós falávamos no Salmo 37. Entrega total só a Ele. E ao próximo, ame-o como você se ama. Eu vou me entregar. Não. Ao próximo você ama como você se ama. De igual para igual. Entrega é a Ele. Aleluia. E começa aqui, no secreto, no segredo, no seu quarto, de portas fechadas com Ele. E faça isso, meu irmão, de coração, porque você o ama. E que isso seja também algo constante. Não, eu vou fazer uma oração de madrugada. Ok, de madrugada não precisa ser nada muito constante, mas oração é todo dia. Não, cada 2, 3 madrugadas, ou cada semana.
Eu levanto num determinado dia, sei lá, 2h30, 3 da manhã, e fico orando. Amém? Faça isso. Aliás, você é muito bom isso. Muito bom. Mas durante o dia você não pode deixar de orar. Todo dia. E quando você for jejuar, jejue com frequência. Com frequência. Então nós precisamos desse momento sós, a sós, com Deus, sem ninguém ver, sem ninguém saber. Aliás, seus pedidos, ninguém precisa ficar sabendo, a não ser que envolva outra pessoa. Você quer revelar para outra pessoa. Mas interceda, aproveite esses momentos. É lógico, nesses momentos você vai orar por você mesmo. Isso eu tenho certeza. Tem alguma dúvida nisso? Não. Você vai orar por você mesmo. Mas não deixe de interceder também. Interceda pelo teu irmão, interceda pela igreja, interceda por aquele que está passando por uma dificuldade, ou pela sua família, pelos seus parentes, pelo seu trabalho, pelo seu chefe, pelo país. De quarta-feira nós vemos aqui, a gente sempre vem aqui para orar e para fazer essas intercessões. Mas que essas orações se repliquem no seu momento a sós com Deus também. Isso é agradável a Deus. Amém? Então hoje eu estou falando basicamente isso. Baseado naquilo que nesse último mês, um desafio que nós colocamos aí diante de Deus, de palavra, oração, jejum, e aqui agora essa ênfase do seu momento em segredo, em secreto com Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, continuem e intensifiquem se você está falhando. Ah, pastor, eu não tenho horário. Mas eu acordo muito cedo. Acorde um pouquinho mais, né? Não, eu gosto de orar no final do dia, no dia seguinte. Vai dormir um pouquinho mais tarde, um pouquinho depois. Durante o dia, na sua atividade, o que você está fazendo? Durante a sua atividade, às vezes dá para você falar com Deus. Que você não precisa ficar falando, não está conversando com ninguém. Você pode falar com Deus. Ou seja, orar é necessário, né? Toda oportunidade. Você vai almoçar, agradeça a Deus. Vai jantar, agradeça a Deus. Vai tomar um café, agradeça a Deus. Vai fazer jejum, agradeça a Deus. Então, nossa intimidade, ela é preciosa. Nossa intimidade com Deus, ela é preciosa para a nossa vida espiritual e para quem estiver perto de nós também. Não é só para você. Para você em primeiro, mas para quem estiver perto de você também vai ser. Aleluia! Porque você vai influenciar quem estiver perto de você. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, dentro deste desafio, hoje eu fui mais curtinho. Aqui tem os nomes dos irmãos, colocaram aqui voluntariamente. Eu quero orar de novo pelo esse desafio que os irmãos colocaram aqui diante do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Sua busca individual que vai refletir na tua busca na igreja, que vai refletir no seu trabalho, que vai refletir nos seus estudos, que vai refletir na sua família, que vai refletir com certeza onde você estiver. E agora eu quero colocar diante de Deus o nosso desafio, que ainda está valendo.
Nosso desafio, palavra, oração e jejum. Levante sua mão. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu quero ratificar, reiterar esse nosso desafio de busca da Tua palavra, oração, jejum, que a igreja se propôs para fazer. Meu Pai, nós queremos avivar, reavivar a nossa vida espiritual, para sentir mais e mais a Tua presença, ou se alguém deixou de sentir, para novamente sentir a Tua presença forte no nosso meio. Em nome de Jesus, abençoe a cada um dos Teus filhos esse desafio. Senhor, tira a preguiça de lado, tira a conformidade, tira a questão de fazer no automático, e tira também aquilo de querer se mostrar para os outros e glória para si, mas fazer para Ti em secreto, porque o Senhor que vem em secreto, o Senhor é que recompensa. Muito obrigado, meu Deus. Eu peço que agora tudo isso se reflita, meu Pai, na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar. Nós vamos agora distribuir a ceia para cada um. Hoje é dia de ceia. Graças a Deus, hoje nós estamos lembrando aquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 11, 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Está aqui algo simbolizando, símbolo do corpo. Isso aqui não é o corpo de Cristo, é um símbolo. E o símbolo serve para nos fazer lembrar. Por isso ele diz, em memória, para lembrar. E Jesus deixou o seu corpo ser rasgado para que nós pudéssemos estar aqui. Ele pagou o preço do nosso corpo. E ele pediu, façam sempre isso, para lembrar. E aqui está o símbolo, o corpo de Cristo. Deus Todo-Poderoso. Neste momento, queremos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, deixando o seu corpo ser rasgado, que está agora simbolizado por este pão, esse pedaço de pão. E nós estamos fazendo isso lembrando, te agradecendo, ó Senhor Jesus, por tão grande amor que o Senhor demonstraste por nós. Te louvamos e te agradecemos,
e consagramos para que nós possamos lembrar de coração e gratos por tudo que o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, todos nós participemos. Aquele que crê, Jesus rasgou o seu corpo e derramou o seu sangue. Crê. Como você sabe o que está fazendo? 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E aqui está o nosso suco de uva, simbolizando o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário, sangue puro, para pagar o preço do nosso pecado. Senhor Deus Todo-Poderoso, consagramos agora este símbolo, também para lembrarmos do seu sacrifício por nós. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez, porque foi pelo teu sacrifício que nós podemos estar aqui. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós participamos. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Vamos em pé agora. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, por mais esta manhã que o Senhor nos deste. Muito obrigado, meu Pai, porque aqui nós lembramos aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Queremos te agradecer sempre, todo dia. E, Senhor, em secreto, queremos buscar em Ti a Tua comunhão. E vamos continuar neste desafio de oração e jejum. Meu Deus, abençoa a nossa semana. Abençoa a semana de cada um dos Teus filhos. Abençoa os desafios que essa semana vai apresentar a cada um de nós. Aqueles desafios que nós já sabemos, aqueles desafios que nós ainda não sabemos. Senhor, toma conta deles, nós entregamos nas Tuas mãos, nós colocamos nas Tuas mãos, e Senhor, nos dá a vitória de todos esses desafios, na força do Senhor, na força do Seu poder, meu Pai. Cubra-nos com o Teu sangue, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça na vida dos Teus filhos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Deus vos abençoe.